Olá, pessoal. Aqui quem fala novamente é a professora Luciana e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia do estudo de caso. O que é então o estudo de caso? É uma estratégia de pesquisa que pode ser utilizada nas ciências sociais, na psicologia, na ciência política, economia, administração, vários outros. Medicina também usa bastante. Se vocês quiserem, pesquisas relacionadas aos elementos dos sistemas e mídias digitais também podem ser realizadas. Como saber, então, se você está trabalhando com um estudo de caso ou não? Depende do tipo de questão que você propõe na sua pesquisa, certo? E tem uma extensão de controle do pesquisador sobre os eventos comportamentais, além do grau de enfoque em acontecimentos contemporâneos, tá bom? Então, você tem que observar aquilo que está acontecendo agora e você tem que observar eventos comportamentais, como é que as pessoas se colocam diante de determinadas situações. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos e alguns elementos que vão mostrar como é que a gente identifica se a nossa pesquisa está relacionada a um estudo de caso ou não. Então, vamos observar a pergunta. Que tipo de pergunta é a sua? Lembra que vocês fizeram uma pergunta lá no início do projeto de vocês? Então, vocês têm que verificar se aquela pergunta está de acordo com algum desses elementos que estão sendo colocados aqui. O fato é que, se ela não estiver e você gostar e tiver interesse em fazer um estudo de caso, você pode modificar sua pergunta para adaptá-la à proposta do estudo de caso. Mas veja só, existem várias perguntas que você pode fazer. Como, por quê, quem, o que, onde, quantos, tá certo? O estudo de caso ele está vinculado principalmente às perguntas que iniciam com como e com o porquê. Perguntas que têm quem, o que, onde, quantos, não são perguntas vinculadas ao estudo de caso. Estão vinculadas às pesquisas de levantamento, análise de arquivos. Porém, o como e o porquê não são suficientes para poder dizer que você está trabalhando com uma pesquisa vinculada a um estudo de caso, porque a pesquisa histórica e a pesquisa experimental, elas também estão vinculadas a esse tipo de pergunta. Então, como é que você sabe se você está trabalhando com um estudo de caso, com uma pesquisa histórica ou com um experimento? Então, tem outros elementos que a gente precisa observar. O segundo elemento é que tipo de controle tem sua pesquisa, tá certo? Sua pesquisa tem controle sobre os eventos comportamentais? Se ela tiver controle, então você não está trabalhando com estudo de caso, você está trabalhando com uma pesquisa experimental. Agora, se você não tiver controle sobre os eventos comportamentais, você pode estar trabalhando com um estudo de caso. Mas lembra, a pesquisa histórica, ela também não tem controle sobre os eventos comportamentais. Então, só saber qual é o tipo de controle que você tem na pesquisa ainda não é suficiente. Então, tem que levar em consideração aquela pergunta anterior, tem que levar em consideração essa pergunta, né? Só salientando que a pesquisa de levantamento e a análise de arquivos, elas são pesquisas que também não têm controle sobre os eventos comportamentais, mas elas estão vinculadas a outro tipo de pergunta, como eu mostrei anteriormente, né? Então, vamos ver o que a gente precisa saber mais para ver o que a gente tem, se é estudo de caso ou não. A última pergunta seria, então, quando ocorre sua pesquisa? Né? Pronto, isso vai diferenciar a pesquisa histórica do estudo de caso. A pesquisa histórica olha para eventos não contemporâneos, eventos que aconteceram no passado. E o estudo de caso observa o que está acontecendo agora, tá certo? Nesse momento. Então, nesse mês, nesse semestre, ou o semestre passado, né? Assim, no sentido de estar próximo da realidade de tempo que a gente vive hoje. Então, aqui a gente tem o estudo de caso, tá? Então, levando em consideração esses três elementos, a gente separa o que é o estudo de caso dos outros tipos de pesquisa. Lembrando também que a análise de arquivos também trabalha com elementos não contemporâneos e a pesquisa experimental e a pesquisa de levantamento também olham para realidades contemporâneas, tá bom? Então, como caracterizar uma pesquisa como estudo de caso? Você tem que olhar para a forma de pergunta que você faz. Está aqui, ó. É como ou é por quê?
Ah, professora, mas eu quero usar um estudo de caso, né, como metodologia. E a minha pergunta não é nem como nem porquê. O que que eu faço? Transformo a sua pergunta para ela se tornar como ou porquê, tá bom? Você precisa de controle sobre os eventos comportamentais. Não, você não precisa. Você não controla esses eventos comportamentais, tá certo? E quando é que ocorre essa pesquisa do estudo de caso? Ela ocorre na contemporaneidade, ela acontece agora, nesse momento. Então, você vai observar coisas que estão acontecendo, são eventos atuais, né? Tá bom? Então, se for necessário, como eu já falei, reelabore aqui a sua pergunta para ela se adaptar ao estudo de caso, se você quiser trabalhar com esse tipo de metodologia. Obviamente, não é obrigatório. Redefinindo, então. O estudo de caso é uma investigação empírica, é um fenômeno contemporâneo, trabalha com o contexto da vida real e não laboratorial. Você vai olhar o que acontece na vida das pessoas. Existem limites entre o fenômeno e o contexto, de forma que eles não estejam claros. Nas pesquisas que eu desenvolvo, isso acontece com muita frequência, porque a gente faz um estudo de caso em sala de aula, né, e o fenômeno acontece em sala de aula, sendo que o contexto, né, onde eu vivo é como pesquisadora de uma universidade que trabalha com sala de aula. Então, o meu contexto é a universidade e o meu fenômeno é educacional. Então, o contexto é educacional e o fenômeno é educacional. Então, não existe uma clareza e uma divisão entre o fenômeno e o contexto. Ele é um método abrangente, então tem uma lógica de planejamento, ele é todo planejadinho, a gente não pode fazer estudo de caso de qualquer jeito. Existe, em alguns casos, o desenvolvimento prévio de proposições teóricas, que são as hipóteses. Mas, em alguns casos, e para alguns autores, as hipóteses elas não são necessárias. Então, é até bom que não existam hipóteses, para que a gente vá a campo com a mente aberta, o coração aberto para receber as informações, tá certo? Existem técnicas de coleta de dados que precisam estar vinculadas a protocolos e esses protocolos são obrigatórios de serem desenvolvidos. Quando a gente faz um projeto, a gente não precisa mostrar a cara desses protocolos, mas a gente precisa mostrar qual é a estrutura desses protocolos, pelo menos com um parágrafo dentro da metodologia. Existem abordagens específicas para coleta e para análise de dados, e a análise ela é feita por triangulação. O que significa isso? Significa que a gente tem que ter três coisas para interpretar, para observar, tá certo? E depois a gente faz a comparação dessas três coisas que a gente tem. Por que eu estou colocando coisas, né? De uma forma bem geral? Porque eu vou explicar no próximo slide quais coisas podem acontecer quando a gente faz essa triangulação. Então, muito bem. No projeto de pesquisa, o que a gente faz? A gente faz as questões de estudo lá na introdução. Em alguns casos, a gente faz as proposições de estudo, que são as hipóteses, que vêm também na introdução. Mas lá na metodologia, a gente precisa definir quais são as unidades de análise. Quem é o seu caso? É um indivíduo? É um grupo? Né? Um conjunto de pessoas ou um conjunto de objetos que você vai observar? É um evento ou é uma entidade, uma instituição que você vai observar? Então, você tem que definir isso na metodologia lá nas unidades de análise. Qual é a lógica que une os dados e as proposições, né? Então, aqui, como eu falei anteriormente, existem vários tipos de triangulação, por isso que eu estava chamando de coisas, né? Então, triangulação de fontes de dados. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar o mesmo fenômeno em tempos diferentes, tá? Então, por exemplo, eu de vez em quando faço esse tipo de pesquisa. Eu estou na disciplina de tecnodocência, observo, né, o que os alunos trazem sobre docência ou sobre tecnologia no começo da disciplina. Depois eu pergunto de novo para eles o que é docência e o que é tecnologia no meio da disciplina. E depois, no final da disciplina, eu pergunto novamente o que é docência e o que é tecnodocência. Desculpa, tecnologia. E aí o que acontece?
eu comparo esses 3 momentos, né? Por isso que são tempos diferentes. Então, eu olho o primeiro, o segundo e o terceiro e vejo, houve mudança? Não houve mudança? Quais mudanças ocorreram? Tá certo? Então, isso é fazer triangulação. É você comparar, só que nesse caso, como é fonte de dados, eu comparo o mesmo fenômeno em 3 momentos diferentes da disciplina. Triangulação de pesquisadores é quando você observa o mesmo fenômeno por diferentes pesquisadores, tá certo? Então, você tem pesquisadores lá da área da psicologia, por exemplo, que vão observar os alunos na disciplina de tecnodocência, né? E aí, cada um fica numa posição dentro da sala e ficam fazendo anotações durante as aulas, né? E aí eles toda semana vão e fazem essas anotações, são 3 pessoas, e a cada vez que eles terminam de fazer as observações deles, eles se reúnem e fazem o confronto do que eles anotaram. Uns perceberam umas coisas, outros perceberam outras, eles podem ter percebido coisas iguais, semelhantes ou diferentes, tá certo? Então, isso que é uma triangulação de pesquisadores. A triangulação da teoria é quase a mesma coisa. O mesmo fenômeno ele é observado, desculpa, gente, por pesquisadores com formações diferentes. Então, na sala de aula, por exemplo, né, eu não preciso ter 3 profissionais da psicologia. Eu tenho um profissional da psicologia, um profissional da educação e um profissional do design, né? E aí eles vão observar coisas diferentes diante da visão que eles têm de mundo, né? Diante da formação que eles têm, e depois das observações eles se reúnem para fazer esse confronto, né? Que é a triangulação, a comparação das observações. E aqui a mais utilizada é a triangulação metodológica, porque você você observa o mesmo fenômeno utilizando instrumentos diferentes, tá certo? Então eu posso observar aí na sala de aula, e eu estou colocando só esse exemplo porque é aquele que é mais comum para mim, né? Mas você pode observar na sala de aula o comportamento dos alunos, né? Aplicando um questionário, fazendo observações e fazendo entrevistas com alguns alunos, tá certo? Então, por isso que a pesquisa de estudo de caso ela não pode ter muitos sujeitos, porque a gente tem muito trabalho, né, para fazer. Então, se a gente observa muitos sujeitos, o trabalho fica dobrado, triplicado, quadruplicado, cada vez que você aumenta a quantidade de sujeitos, tá bom? Mas a ideia da triangulação metodológica é você observar o mesmo fenômeno utilizando instrumentos diferentes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro deles é o exemplo de protocolo, tá certo? Então, aqui eu tenho um modelito que vocês precisariam utilizar, pelo menos a essência dele, dizer o que tem num protocolo dentro da metodologia, tá certo? Então, um protocolo, a gente coloca assim, protocolo 1, que é a primeira coleta. No caso de eu estar analisando aulas, eu coloco, ó, protocolo 1 está relacionado com a aula 4, com a escolha da temática, e essa aula teve duração do dia 11 de agosto até o dia 15 de agosto aí de 2018, por exemplo. E aí, o que a gente coloca no protocolo, né? O primeiro elemento aqui é a visão geral do projeto. Então, qual é o objetivo geral do teu projeto? Então, tu vai lá no projeto, copia e cola e coloca aqui. Quais são os objetivos que você quer alcançar com essa coleta especificamente, né? Então, tá aqui, ó, conhecer as temáticas escolhidas pelos licenciandos. É um objetivo ou 2 que você quer alcançar com essa coleta. Quais são as atividades que você tem que fazer para poder coletar esses dados, né? Então, quais são essas atividades que você precisa colocar? Questões que o pesquisador deve manter em mente. Então, o que ele deve pensar, né? Quais as perguntas que ele tem que se fazer para essa coleta específica. Então, tem uma aqui, ó. Qual é o motivo que leva os licenciandos à escolha dessa temática específica? E assim você pode fazer quantas perguntas você quiser, de tal forma que elas te ajudem a fazer a pesquisa.
e tem no final um guia para o relatório. Então, você tem que fazer uma listinha de coisas que são necessárias para você escrever seu relatório no final, tá? Então, uma das coisas eu coloquei aqui, listagem dos licenciandos presentes e ausentes, né? E depois vem outros elementos que são importantes. Na metodologia, você não precisa detalhar nada disso. Você só vai colocar, né, que você vai fazer um protocolo, falando sobre a visão geral do projeto, apresentando os objetivos da coleta, especificando as atividades que vão ser realizadas, colocando as questões que o pesquisador deve manter em mente e uma listagem para o guia, voltado para o guia do relatório, tá bom? Então, são só esses elementos que você precisa colocar, você não precisa especificar cada elemento dentro da metodologia. Quando você estiver fazendo a pesquisa, o protocolo ele é fundamental, tá certo? Aí ele realmente precisa ser desenvolvido. E um exemplo de análise de dados aqui com uma triangulação metodológica, que eu falei que é a mais utilizada, né? Então, você vai fazer uma comparação dos resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos em etapas diferentes, de forma gradativa e crescente, tá certo? Linear. Então, mesmo que você utilize 3 instrumentos diferentes, né? Então, falei questionário, observação e entrevista, você não vai fazer isso tudo de uma vez só, num dia só. O questionário você vai aplicar em um momento. A observação você vai fazer em outro momento. E a entrevista você vai fazer em um terceiro momento. Pode fazer diferente, colocar a entrevista primeiro, observação por último. Você modifica do jeito que você quiser, desde que isso atenda aos objetivos que você traçou, à sua pergunta, no problema que você elencou. Então, tem que tomar cuidado em relação a esses elementos. Então, a sequência você escolhe desde que ela seja condizente com as respostas que você precisa obter, tá? Então, depois que você faz, né, essa coleta toda, você precisa fazer uma descrição, né? Uma descrição do contexto e uma descrição do fenômeno, né? Então, o que é descrever o contexto? Descrever o contexto é descrever qual é a situação que está em torno daquele sujeito que você está observando. Suponha que você está observando um aluno específico em sala de aula. Se é uma sala de aula X, você tem que descrever essa sala de aula. A sala de aula é uma sala que fica localizada no bloco do Instituto Universidade Virtual, é uma sala de aula que tem 10 mesas com 40 cadeiras, é uma sala de aula que tem várias lousas, acesso ao computador, a tablet, internet, lousa digital. Então, descrever esse contexto é importante. Como a gente está falando de sala de aula, você então vai descrever o fenômeno. Então, quando você faz o questionário, você precisa descrever esse questionário. Quando você faz a observação, você precisa descrever o que você observou. E quando você faz a entrevista, você precisa descrever o que está na entrevista. A pesquisa de estudo de caso inicia com o processo de descrição. Depois, você precisa comprovar tudo o que você descreveu. Então, não basta simplesmente você dizer a sua interpretação do questionário, mas você precisa depois, dentro do texto, copiar e colar tal qual a pessoa respondeu no questionário, né? E aí, normalmente, a gente coloca um pseudônimo para as pessoas para que a gente possa preservar a identidade delas, né? Mas a gente precisa copiar e colar trechos do questionário, copiar e colar trechos das falas que a gente trouxe da observação, precisa copiar e colar trechos da entrevista que você fez com as pessoas, né? Tá bom? Depois você precisa fazer uma argumentação fundamentada. Então, você precisa colocar aqueles autores que você trouxe no referencial teórico para discutir com os seus dados, né? E aí você fala, olha, eu interpreto dessa forma, mas o autor que eu escolhi, né, interpreta de outra forma. E a gente pode conversar com essas duas ideias aqui e mostrar que na atualidade as coisas estão acontecendo de uma forma diferente. Ou então, essas coisas elas convergem. Então, se o autor está dizendo que acontece, de fato está acontecendo, você argumenta trazendo esse autor. E aí você faz as inferências, né? O que são as inferências? A partir dessa discussão que você trouxe, o que você pode concluir? Né? Que os alunos estão mais assim, os alunos estão mais assado, que no final das contas, o que é necessário fazer? Tá certo? Então, esse é o processo de análise de uma situação mais qualitativa.
E aqui estão algumas referências, tá certo? Tem a análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi, que é muito interessante porque traz assim elementos mais claros de como é que a gente pode fazer a análise. Tem os livros do Stake e do In, que são livros específicos sobre estudo de casos. Então, quem gostou dessa proposta, é só buscar os livros desses autores, fazer uma leitura minuciosa e tentar aplicar, né, a forma como eles colocaram e conduziram aí a proposta do estudo de casos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar e eu estou à disposição para ajudá-los sempre, tá certo, gente? Até mais!